Amados irmãos, pastores, líderes, obreiros da Sexta Região, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Marcelo Siqueira, sou pastor da Igreja Metodista Presbiteriana em Pinheiral e estou aqui com a feliz responsabilidade de falar sobre os adolescentes, esse povo maravilhoso de nossas igrejas, destacando a questão pastoral. Não vou esgotar o assunto, não seria essa a minha proposta, porém, vou falar de alguma coisa que é de grande importância. Quero fazer menção da palavra de Deus no Salmo de número 23, a partir do verso 1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Esse é o salmo do pastor, é o salmo que destaca a presença do pastor junto da ovelha. A princípio, falaríamos sobre desafios do pastoreio de adolescentes. Só que eu gostaria de destacar Eu gostaria de destacar pastorear adolescentes através do relacionamento direto com eles. Porque se nós não conseguirmos esse desafio primeiro, nós não vamos conseguir fazer com que os adolescentes não experimentem o julgo desigual, não experimentem sexo fora do casamento, seja obediente à doutrina bíblica, à doutrina da igreja, obediente à liderança. Então, se nós não falarmos deste primeiro, que é nos relacionarmos diretamente com ele, não teremos êxito nos outros desafios. A adolescência, antes de falar sobre a questão pastoral, eu quero falar um pouco sobre a adolescência. A adolescência, ela é objeto de estudo de muitas áreas. Como, por exemplo, a adolescência é objeto de estudo da biologia. A adolescência é objeto de estudo da pedagogia, da psicopedagogia, da ebiatria. A ebiatria é a área da medicina que estuda a saúde dos adolescentes, da biologia. Então são muitas as pessoas que querem estudá-los. Os educadores, pais, especialistas, eles se reúnem, eles vêm escutar alguém para talvez descobrir alguma coisa importante para lidar com esse povo. Eu quero ilustrar a adolescência, nesta oportunidade, como uma ponte. Uma ponte. Durante essa palestra eu vou falar muito sobre a ponte, que vem da infância, a criança ela cresce, entra na ponte da adolescência e ela vai até a fase adulta. E nesta ponte é que estão as grandes emboscadas da vida. Nesta ponte é que estão os grandes perigos da vida e que nós, pastores, precisamos estar junto com eles. Antigamente não se falava na palavra adolescência. Por quê? Porque não tinha espaço para ela. Mais ou menos em 1900, por ali, era chamado de juventude. E então uma menina de 14 anos, ela era preparada para ser mãe e dona de casa logo cedo. Inclusive não tinha nem direito de escolher quem seria o marido. Um rapaz de 14 anos, ele já ia para o trabalho junto com o pai. Ele ia para a carpintaria, ele ia para os campos, porque ele já seria o quê? Um chefe de casa logo cedo. E eles eram chamados de pequenos adultos. Nos anos 30, quando nós vemos aqueles filmes dos anos 30, principalmente no interior, a gente observa que uma moça de 14 anos, 13, já se vestia como um adulto. Ela botava vestido, ela botava sandália, meia calça, lenço no cabelo. Os meninos de sapato, calça, colete, blusa, chapéu, porque já eram considerados pequenos adultos. Então eles se casavam cedo. Elas eram boas mães, boas esposas, eles eram bons maridos. E a adolescência não tinha tempo para se manifestar nessa época, porque a adolescência era reprimida, a adolescência era abafada, então não tinha como ela aparecer. Inclusive, esses problemas que nós vemos hoje na adolescência, problemas psicológicos, até suicídio, ouvi-se falar muito pouco naquela época, por a adolescência não ter oportunidade para se manifestar. Amado, eu queria destacar nesse vídeo a questão de ser pastor deles
por causa de tantas manifestações que existem. Naquela época não havia. Com o passar do tempo, eles começaram a casar mais tarde. Então essa menina de 13, 14 anos já começou a passar pelo 15, 16, 17, 18. E nesse período, elas começaram a experimentar a angústia, o sofrimento que a idade trazia. E nós vemos a questão dos diários secretos, onde as meninas transferiam para o papel esse sofrimento que elas sentiam. Quando se achava o diário de uma moça, via todo um sofrimento relatado no papel. E foi em 1900 e a partir de 25, que eles começaram a casar mais tarde, que a adolescência teve espaço para aparecer. E a adolescência começou também a ser estudada, começou a ser alvo de estudos, de especialistas. E mais ou menos em 38, um psicólogo chamado Sturt começou a perceber a questão hormonal, muito diferente na infância, adolescência e juventude. Mais tarde, Piaget começou a perceber a questão das ideias. As ideias dessa fase da vida eram muito diferentes da fase anterior, que é a infância, e também da adulta. E em 71 foi aonde um psicanalista chamado Maurício Nobel, ele trouxe a ideia de que todas as reações, esquisitices, dores, sentimentos da adolescência são normais. 71 não tem muito tempo. E Maurício Nobel, ele escreve um livro chamado A Síndrome da Adolescência Normal. E ele traz a ideia de que tudo isso faz parte desta idade anormal. Mas existe um motivo específico de tantas reações esquisitas que nós vemos nos adolescentes. Como, por exemplo, choram sem motivo, eles dão gargalhadas sem motivos, eles são do contra, eles se vestem esquisitos, às vezes eles querem mudar até a personalidade. Ora estão cheios, ora estão vazios, querem ser adultos, querem sustentar um conhecimento além do que têm, querem privilégio de adultos, uma carência, ora tem melhor amigo, ora já não fala com o melhor amigo, afastamento dos pais, ficar discordando, desobedecendo. Tudo isso é normal, porém por um motivo específico: a ausência do luto. O adolescente, de uma forma não respeitada, teve que entrar nessa ponte. Ele não sepultou a sua infância. E essas reações, o motivo é porque não houve o luto, não houve o velório da infância. Então, de uma forma sem respeitar, colocaram eles na entrada da ponte da adolescência e tem que ir. E isso faz falta para nós, seres humanos. Ninguém está preparado para perder a infância sem fazer o luto dela. Nós, adultos, nós sofremos às vezes algumas coisas devido a esta época. Quer ver uma coisa? O medo em algumas pessoas, o medo ele é destacado por causa da infância, propriamente no parto. O medo em algumas pessoas se explica do dia do nascimento. Foram lá, abriram, tiraram essa pessoa, trouxeram para fora, para um mundo inseguro, não é mesmo? Sem perguntar, sem pedir opinião. Então aquilo que foi alegria para os seus pais foi tragédia para você. Por isso, a explicação em algumas pessoas sobre o medo. A adolescência é a mesma coisa. Eles saíram da infância, entraram na adolescência e tem que ir. E isso gera angústia, gera sofrimento e essas reações que nós vemos. E se já não bastasse a angústia e o sofrimento, a busca por uma nova identidade. A busca por uma nova identidade que faz com que a criança, ela que já morreu, a infância que se perdeu, então agora a busca de um novo ser, uma nova identidade. Não é? Então o mundo, o capitalismo, Satanás, não está nem aí se houve luto, se não houve, se enterrou, se não enterrou, se está sofrendo, se tem angústia. Não. O mundo é mau. Eu estou dizendo, o mundo
caído. Por quê? Porque a ponte passa pelo mundo. A adolescência passa pelo mundo. E o mundo vai chegar dizendo para eles que eles têm que ter uma identidade, aonde entra ser desejado, aonde entra ser reconhecido. Porque essa é a vontade central do ser humano. Então o mundo vai e diz para eles, olha, vocês têm que ser reconhecidos, têm que ser desejados. Então as meninas almejam as passarelas, o corpo bonito, o corpo perfeito. O mundo diz para os meninos que eles têm que ser fortes, têm que ser reconhecidos. Inclusive alguns começam a tomar produtos proibidos, começam a tomar um monte de coisas para ficar forte. As academias estão abarrotadas de adolescentes. Por quê? Buscando esta nova identidade. As moças, os moços começam a perder a essência da verdadeira identidade, de buscar a verdadeira identidade. Então é forjado neles uma identidade falsa, sem caráter, totalmente hedonista, buscando a felicidade. Afinal, eu tenho o direito de ser feliz. Isso é o hedonismo. Busca o narcisismo. O narcisismo, essa sociedade narcisista que busca o quê? Busca a beleza. Eu tenho que ser admirado. E por isso vemos muitos adolescentes com uma personalidade totalmente deformada. E nós precisamos estar junto deles. Quando eu destaquei o Salmo 23, que é o Salmo do pastor, o que eu quero destacar é o pastoreio, que agora eu entro para falar do assunto do pastoreio. No meio dessa angústia, desse sofrimento, o pastor precisa estar junto. Nessa busca por uma nova identidade, o pastor precisa ajudá-los nessa questão. O pastoreio, meu irmão, ele é intransferível. E às vezes nós colocamos o pastoreio de nossos adolescentes em cima de outra pessoa. Em cima do conselheiro, em cima do líder do departamento, o professor da escola bíblica, porque nós estamos ocupados. Nós estamos pensando na obra, nós estamos pensando na terceira idade, nós estamos pensando nos casamentos que estão diluindo. E esquecemos, às vezes, a questão de que os adolescentes precisam ter uma presença pastoral. Eu destaco o relacionamento. Se nós ficarmos olhando para os adolescentes como crianças grandes e adultos imaturos, nós vamos perder a grande riqueza que existe dentro deles. Existe uma riqueza, existe um potencial dentro dos adolescentes que muita gente não tem noção. Muita gente. 32,7% das pessoas que levantam as mãos para Jesus são adolescentes. 1/3 das pessoas que se convertem são adolescentes. Então o grande potencial para a mudança da igreja está nos adolescentes. Eles são pessoas que têm uma capacidade, um desenvolvimento brutal. Por isso tantas pessoas os querem, tantas situações os desejam, como por exemplo o cigarro que é aos adolescentes, a bebida que é aos adolescentes, a homossexualidade que é aos adolescentes, os mormons que é aos adolescentes, eles andam em duplinha pregando sua doutrina, os grandes clubes de futebol querem os adolescentes, as grandes empresas querem os adolescentes, porque dentro deles tem uma grande riqueza. Querido irmão, querida irmã, nós temos que tomar cuidado, principalmente nós pastores, para não chegarmos por último. O sexo chega antes, o futebol chega antes, as grandes empresas chegam antes, tudo isso tem sua hora, é claro. E às vezes nós chegamos tarde demais. É isso que eu gostaria de destacar. E como que nós vencemos isso? Como que nós viramos esse quadro? Nós viramos esse quadro pastoreando de perto. Em primeiro lugar, se aproximar. Em primeiro lugar, chegar. Assim como um animal feroz são os adolescentes. Se eles perceberem que alguém está chegando rápido demais, eles se afastam. Mas nós precisamos nos aproximar. E bem devagar. Para conquistá-los. Amado irmão, amada irmã, obreiro, se nós não falarmos a linguagem dos adolescentes, se nós não nos interessarmos por aquilo que eles se interessam, se nós não formos até eles, dificilmente eles vão atender os nossos apelos. E dificilmente eles vão abrir as portas para entrarmos na vida dele. Mas, na outra via,
se nós conquistarmos os adolescentes, nos tornarmos muito mais que pastores, nos tornarmos amigos deles, eles vão se abrir, as portas vão abrir, e eles vão contar para nós os seus maiores segredos, desafios e complexos. Sobre isso que eu quero falar. O pastoreio de adolescentes vai além do púlpito. Não adianta tentar enfiar de goela abaixo as nossas ideias, os nossos princípios neles, se nós não nos tornarmos amigos deles. Se o adolescente perceber que não tem espaço na igreja, por quê? Já não tem espaço na casa dele. Os pais brigam o tempo todo, os pais dizem o que quer e o que não quer o tempo todo. E ele já não fica muito bem em casa. E quando ele chegar na igreja, observar que não tem espaço, não tem amor, não tem carinho, não tem aproximação, a tendência também é se afastar. As nossas igrejas estão cheias de adolescentes com problemas, com complexos. Já tem problema em casa. Eles são adolescentes doentes na alma, adolescentes com maldições, adolescentes que já passaram tantas coisas, chegam em nossas igrejas e nós estamos lá preocupados com tantas outras coisas. Não, eu quero destacar a nossa aproximação, eu quero destacar a presença do pastor, o vale da sombra da morte, que nós lemos aqui, o salmo do pastor, o vale da sombra da morte, garante a presença do pastor. E que ainda que ele passe pelo vale da sombra da morte, o vale da sombra da morte pode ser a adolescência talvez, essa travessia. Porque a estrada, vale da sombra da morte, ela existiu. Era uma estrada com muitas pedras, muitas rochas, muitos ladrões, muitos perigos, mas a ovelha, ela diz que o meu pastor está comigo. E ele vai conduzir aos pastos verdejantes, ele vai conduzir até as águas tranquilas. Eu quero fazer algumas aplicações aqui. Eu, por exemplo, em minha igreja, percebo que os adolescentes, eles vão para as pizzarias depois do culto. O povo para gostar de comer. E eles vão para as pizzarias, eles vão para as lanchonetes. Por que é que o meu carro não pode encostar lá e passar momento com eles? Não falando de assuntos da igreja, mas falando de assuntos interessantes a eles. Por que é que após o culto, eu não me interesso um pouco onde é que eles estão? Por que os adolescentes da minha igreja vão para a lanchonete, vão comer açaí? Por que é que eu não posso estar com eles? Somente assim vamos conseguir pastoreá-los. Eu vejo alguns pastores resistentes à tecnologia. Hoje o WhatsApp é o gigante, já venceu até o Facebook. O WhatsApp, você manda mensagens grátis, e o WhatsApp tem grupos, e lá no WhatsApp tem os grupos da igreja, tem grupo da dança, tem grupo do teatro, tem grupo da escola dominical, tem grupo de quem não quer ir na escola dominical, tem grupo disso, grupo daquilo. Então eu vejo alguns pastores resistentes à tecnologia do smartphone. Mas nós precisamos entender que eles estão aqui nos grupos. E por que é que nós não podemos estar no grupo deles? Mandar uma mensagem alegre, contar uma coisa engraçada, botar ali que o ama, mandar um feliz aniversário. Precisamos, nós não podemos ser resistentes a isso. Alguns adolescentes da nossa igreja praticam esporte. Vamos destacar aqui o futsal, por exemplo. Eles treinam futebol de salão e na partida oficial, quando eles olharem à sua volta, eles vão ver os pais. E por que eles não vão ver o pastor? O pastor pode estar ali dando uma força, ele vai ficar feliz de ver o pastor assistindo a partida de futebol que ele está. E talvez o time dele nem vai ganhar, mas o pastor está lá e vai dizer: rapaz, você jogou, você participou, o seu time não venceu, mas você contribuiu. E é assim que eu quero você lá na minha igreja. Adolescentes que recebem diplomas, eles são diplomados e ali o pastor podia estar presente no momento feliz. Isso é maravilhoso. Então, o adolescente vai dizer para os amigos que o pastor dele está presente, ele vai dizer que o pastor dele está ali, ele vai mostrar uma mensagem que o pastor mandou para ele, ele vai dizer: o meu pastor é meu amigo, o meu pastor se envolve comigo, ele foi lá em casa, ele foi no meu aniversário, ele vai ter prazer de falar do pastor, porque alguns adolescentes não gostam nem de falar que são crentes. Mas se ele encontrar na igreja um ambiente maravilhoso, um ambiente agradável, onde o pastor se relaciona com ele diretamente, ele vai abrir as portas e vai nos contar todos os seus segredos, complexos e problemas. Quero partir para a conclusão dizendo que não há outra forma.
não haverá eficácia, não haverá êxito em todos os outros desafios que quisermos cumprir com eles, se nós não falarmos do primeiro. Pastoreando adolescentes através de relacionamento. E nessa angústia, nessa tristeza que a adolescência traz, nós vamos estar junto com eles, atravessando juntos. Quando eles entrarem na ponte, nós vamos estar de mão dada com eles. Quando eles chegarem do outro lado, nós também estaremos. Então teremos ali bons filhos, bons empregados, bons patrões, bons pais de família, boas ovelhas, porque o pastor o ajudou a montar uma nova identidade, uma identidade sólida na palavra firme, cristã. Concluo lembrando os irmãos que o ser humano é a única espécie que é moldada através de relacionamento. O ser humano, ele é um vir a ser. Ele não é, mas ele pode vir a ser. No nosso gene, não tem o destino definido. Ainda que algumas coisas estão pré-estabelecidas. Mas nós podemos vir a ser. O nosso destino não está definido totalmente no nosso genoma. Porém, podemos vir a ser. Amado pastor, que Deus te abençoe. Que Deus te dê estratégias, mas principalmente a de relacionamento. Vamos se interessar junto com os educadores, com os psicólogos, com os psicanalistas, com os pais, com toda essa gente que se interessa pelo assunto. Vamos nos interessar, vamos ouvi-los, vamos ir até os adolescentes, vamos abraçá-los. Os adolescentes de minha igreja, quando eu chego perto deles, eles já esticam a mão e dão aquele cumprimento abençoado, e aquele soco, e aquele barulho, e abraça, e está perto deles. Porque hoje eu sou muito mais que pastor deles, eu sou amigo deles. E tenho experimentado ali uma grande colheita. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Eu não sei se é correto falar a palavra profética, né? Eu profetizo, mas talvez sim, que a sua igreja vai ser uma igreja muito abençoada. Se nós mudarmos a nossa visão, se nós começarmos a olhar para eles com a riqueza que existe dentro deles, se nós os ajudarmos nessa angústia, nesse sofrimento, nessa travessia, teremos uma igreja não apenas de adultos e de pessoas da terceira idade, teremos uma igreja fervorosa, adolescentes cheios do Espírito Santo, adolescentes vibrando na presença de Deus, adolescentes que choram, mas não um choro da angústia e sofrimento da adolescência, mas um choro de alegria de estar na presença do Senhor. E no fervor do culto, o pastor descerá do púlpito e o pastor vai abraçar e vai orar junto com eles e vai dizer: eu estou aqui, eu sou o seu pastor, nenhum mal vai te suceder. A minha vara e o meu cajado te consolam, e eu vou conduzir você até as águas tranquilas, até os pastos verdejantes, e ali Deus abrirá os céus e derramará da bênção dele sobre nossas igrejas e sobre nossas vidas. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, precisamos estar junto deles, junto dia após dia. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos dê um coração de pastor, de estar perto, amá-los e estar junto com eles nesses momentos difíceis. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Até uma próxima oportunidade e a paz do Senhor Jesus.